Bom dia, meus irmãos. Voltei novamente para continuar falando da Bíblia. Eu estou lendo 1 Reis e vou continuar agora. O Palácio de Salomão. Salomão levou 13 anos para construir seu palácio, até seu completo acabamento. Construiu o palácio chamado Floresta do Líbano, de 100 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, sobre 4 fileiras de coluna de cedro e viga de cedro sobre as colunas. Estava coberto de cedro em cima das vigas que se apoiavam sobre as colunas, que eram 45, 15 para cada fileira. Havia 3 fileiras de janelas, umas frente às outras, em 3 fileiras. Todas as portas e janelas tinham marcos quadrados, e uma janela estava diante da outra, em 3 fileiras. Fez também o pórtico das colunas com 50 côvados de comprimento e 30 de largura. E diante das colunas desse pórtico havia outro pórtico com colunas, com a cobertura na frente. Depois fez o pórtico do trono, ou sala de julgamento, onde ele administrava a justiça. Era revestido de cedro desde o pavimento até o teto. A casa onde morava, construída da mesma forma, tinha outro pátio no interior do pórtico. Salomão fez também uma casa com pórtico semelhante a essa para a filha do faraó, que ele havia desposado. Todos esses edifícios foram feitos de pedras escolhidas, talhadas sob medida, cerradas no lado interno e externo, desde os fundamentos até as beiras dos tetos, e por fora até o grande pátio. Também os alicerces eram de pedras selecionadas enormes blocos, uns de 10 côvados e outros de 8 côvados. Em cima também havia pedras escolhidas, talhadas sob medida, e madeira de cedro. O grande pátio da cerca era cercado por 3 fileiras de pedra talhada e por uma fileira de vigas de cedro. Assim, também era feito o pátio interno do templo de Javé e o pórtico do templo. O bronzista Irã. Oi. O mar de bronze. Fez um mar de metal fundido, redondo, medindo 10 côvados de um lado ao outro. Tinha 5 côvados de altura e 30 côvados de circunferência. Havia, por baixo de sua borda, ao redor botões de flores, em número de 10 por côvado, dispostos em 2 fileiras, fundidos numa só peça com o mar. Essa repousava sobre 10 bois, dos quais 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. O mar se elevava sobre eles, e a parte posterior de seus corpos estava voltada para o interior. Sua espessura era de 1 palmo e sua borda tinha a mesma forma que a borda de uma taça, como a flor de lótus. Sua capacidade era de 2.000 vatos. As bases e as bacias de bronze. Fez também 10 bases de bronze, tendo cada uma 4 côvados de comprimento, 4 de largura e 3 de altura. Eram assim construídas, tinham painéis laterais e os painéis estavam encerrados em molduras sobre os painéis que estavam. As molduras haviam leões, bois e querubins. E sobre as molduras se apoiava um pedestal. Em cima e embaixo dos leões e dos bois haviam guirlandas em forma de festões. Cada base tinha 4 rodas de bronze e eixos também de bronze. Seus 4 pés, tinham suporte por baixo da bacia. Esse suporte era de bronze fundido e tinha guirlanda de cada lado. Sua abertura sobressaía do interior um côvado, à maneira de um capitel. Sua abertura era redonda, feita com base de 1,5 côvado de diâmetro. Também ao redor de sua abertura havia esculturas, mas os painéis eram retangulares e não redondos.
As 4 rodas estavam debaixo dos painéis. Os eixos das rodas saíam da base. A altura das rodas era de 1,5 côvados. A forma das rodas era como a roda de um carro. Eixos, aros, raios e cubos. Tudo era de metal fundido. Havia 4 suportes, nos 4 cantos de cada base. A base e seu suporte formavam uma só peça. Na parte superior da base, havia um suporte redondo de 0,5 côvado de altura. E sobre a base, havia suportes e painéis que formavam uma só peça, como a base. Sobre a superfície de seus painéis e de suas molduras, mandou gravar querubins, leões e palmeiras, conforme o espaço livre, e guirlandas ao redor. Assim fez 10 bases, todos do mesmo metal, da mesma dimensão e da mesma forma. Fez ainda 10 bacias de bronze, contendo cada uma 40 batos. Cada bacia tinha 4 côvados de circunferência e repousava sobre uma das 10 bases, disposto as bases, colocando 5 do lado direito do templo e 5 do lado esquerdo do templo. E pôs o mar do lado direito do templo, a sudoeste. Os utensílios do templo. Irã fez as bacias, as pás e as taças. Assim acabou de fazer toda a obra que devia fazer para o rei Salomão no templo de Javé. 2 colunas, os globos dos capitéis que estavam no alto das colunas, as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas, as 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas, as 10 bases e as 10 bacias sobre as bases, o mar único com os 12 bois embaixo, as bacias, as pás, as taças, todos esses objetos que Irã fez para o rei Salomão no templo de Javé eram de bronze polido. Foi na planície do rei Jordão que o rei mandou fundi-los, em terra argilosa, entre Sucote e Sartã. Salomão deixou de pesar todos esses objetos por causa da sua enorme quantidade. Não se calculou o peso do bronze. Salomão fez todos os utensílios no templo de Javé, e o altar de ouro, a mesa sobre o qual estavam os pães da apresentação, também de ouro, os candelabros de ouro puríssimo, 5 madeiras, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do santuário interior, as flores, as lâmpadas e as tenazes, também de ouro, as bacias, as facas, as taças, as colheres e os incensórios de ouro puríssimo, as dobradíssimas para as portas da sala interior, isto é, do Santo dos Santos e do lugar santo, também de ouro. Assim ficou terminada toda a obra que o rei Salomão executou para o templo de Javé. Então Salomão mandou trazer as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e os utensílios, e colocou-os nos tesouros do templo de Javé. A dedicação do templo. Depois Salomão reuniu em sua presença, em Jerusalém, os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos e os chefes das famílias dos israelitas, para trasladar da cidade de Davi, que é Sião, a arca da aliança de Javé. Todos os homens de Israel congregaram-se junto do rei Salomão para a festa, no mês de Etaim, que é o 7º mês. Vieram todos os anciãos de Israel, os sacerdotes tomaram a arca e a levaram para cima com a tenda da reunião, e todos os utensílios sagrados que nela estavam. Os sacerdotes e os levitas os transportaram. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, reunida junto dele, diante da arca, moraram ovelhas e bois em quantidade tal que não se podia contar nem calcular. Os sacerdotes introduziram a arca da aliança de Javé em seu lugar, no santuário interior do templo, a saber, no Santo dos Santos, sobre as asas dos querubins. Com efeito, os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, abrigando do alto a arca e seus varais. Esses
eram tão compridos que do lugar santo, diante do santuário interior, podiam-se ver as extremidades, mas não se podia ver de fora. Aí estão até hoje. Na arca nada havia, exceto as 2 tábuas de pedra que Moisés, no Horebe, aí havia colocado, enquanto Javé concluiu aliança com os israelitas, depois que saíram da terra do Egito. Deus toma posse do templo. Quando os sacerdotes saíram do santuário, a nuvem encheu o templo de Javé, e os sacerdotes não puderam continuar a sua função por causa da nuvem, porque a glória de Javé encheu o templo de Javé. Então disse Salomão: Javé declarou que habitaria na obscuridade. Sim, construí para vós uma sublime morada, um lugar onde habitarei para sempre. Discurso de Salomão. Depois, o rei voltou e abençoou toda a Assembleia de Israel, enquanto toda se mantinha de pé. Salomão disse: Seja bendito Javé, Deus de Israel, que realizou com poder o que sua boca prometera ao meu pai Davi, dizendo: Desde quando fiz sair do Egito meu povo, Israel, não escolhi cidade alguma dentre todas as tribos de Israel, para nela me construir um templo onde habitaria meu nome, mas escolhi Davi para comandar Israel, meu povo. Meu pai Davi teve a intenção de construir uma casa para o nome de Javé, Deus de Israel. Mas Javé disse a meu pai Davi: Planejaste edificar uma casa para meu nome e fizeste bem ao conceber tal projeto. Contudo, não serás tu quem edificará a casa, e sim teu filho, saído de suas entranhas, e que construirá a casa para meu nome. Javé realizou a palavra que dissera: Sucedi a meu pai Davi, tomei posse do trono de Israel, como prometera Javé. Construí a casa para o nome de Javé, Deus de Israel. E nela preparei um lugar para a arca, na qual se acha a aliança que Javé construiu com nossos pais quando fez sair da terra do Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pois é, meus irmãos, eu estou lendo Reis. É assim, difícil pra gente. Eu não compreendo direito as leituras de Reis, porque fala da construção do templo, da construção da casa de Javé. Então a gente entende, sabe? Mas é difícil explicar. Eu não sei explicar. Mas o dia que eu souber, vocês podem ter certeza que eu volto e leio de novo. Amém? Uma boa sexta-feira para todos.